Hoje no Resumo Empresarial, vocês irão conhecer o meu sócio, o Dr. Luiz Fernando, meu sócio, meu amigo, meu irmão, o nosso professor, que irá explicar referente a planejamento tributário de ISS no Resumo Empresarial. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Xavier Soares de Mello, eu sou sócio-diretor da Soares de Mello e Gutierrez Advogados Associados. Hoje nós vamos comentar com vocês um caso de planejamento tributário. Interessante que o planejamento tributário que nós vamos mostrar hoje é sobre o ISS, um imposto que muitas vezes as empresas não dão a devida importância. Por quê? Porque nós temos, de acordo com a Constituição Federal, uma alíquota de no máximo 5%. Mas vejam, nós estamos falando de 5% sobre o faturamento. E esse caso que nós vamos comentar com vocês é um caso que envolve as indústrias de construção civil, construção pesada, enfim, as empresas que desenvolvem o progresso no nosso país. Vamos ver, por exemplo, um aspecto absolutamente presente para as empresas que desenvolvem esse tipo de trabalho. Primeira questão é a grande dificuldade que existe para se fazer o planejamento tributário do ISS. Nós somos aqui no escritório advogados de um grande sindicato de construção. E vejam os senhores, este sindicato, nós ali temos associados que prestam serviço em todo o estado de São Paulo. Imagine a dificuldade da entidade representativa entrar com um mandado de segurança em cada município do estado para discutir a validade de uma determinada norma jurídica. Isso é absolutamente impossível. Então, nós vamos aqui verificar as linhas mestras que devem ser respeitadas por todos os municípios, não apenas do estado de São Paulo, mas por todos os municípios do país. Vejam que uma das cautelas que nós comentamos sempre, quando eu vou ter um contrato onde vai envolver o ISS, eu tenho que ter o cuidado de fiscalizar o meu prestador de serviço. Nós sabemos que no serviço de construção, muitas vezes existe uma terceirização muito grande dos serviços. E aí, eu, na condição de responsável solidário, eu preciso fiscalizar o cumprimento das obrigações de todos os meus fornecedores. Feitas essas considerações, e muitas vezes eu digo que nós precisamos condicionar os nossos pagamentos ao cumprimento dessas obrigações pelos nossos fornecedores. Feitas essas considerações, nós vamos discutir aqui no nosso planejamento o fato gerador do ISS. Vejam, o fato gerador do ISS, quando nós falamos de obrigação tributária, nós sempre falamos que o fato gerador, ou é uma obrigação, a obrigação tributária, ou é de dar, fazer ou não fazer. E no fato gerador do ISS nós temos uma obrigação de fazer. Qual? Fazer o quê? É prestar o serviço. E aí nós vamos à legislação, ao Código Tributário Nacional, na lâmina seguinte, e nós vemos o quê? Nós vemos que o fato gerador não pode se afastar de conceitos consagrados no direito público, no direito privado. Então, quando nós vamos interpretar a legislação tributária, nós vamos interpretar essa legislação considerando todo este contexto das normas de direito privado, da Constituição, das normas de direito público. E, ao interpretar todos esses conceitos, vem o grande questionamento da maioria das empresas que nos perguntam: qual é a base de cálculo do ISS? E eu digo isso por quê? Porque o valor do serviço é inconteste que faz parte da base de cálculo. Agora, quando eu pavimento uma via pública, aquele serviço está acompanhado do asfalto que foi aplicado naquela obra. Quando eu construo um prédio, aquele serviço está acompanhado de tijolo, de louça sanitária, de concreto. Então, a pergunta que se impõe: qual é o valor do ISS? A base de cálculo é o valor do serviço? Inclui-se ou não o valor dos materiais? Acabei de comentar com vocês o caso das subempreitadas. Como é que ficam as subempreitadas? Faz parte ou não da base de cálculo do ISS? E, ao analisar a legislação, nós vimos que o fato gerador não pode alterar conceitos consagrados no direito. Portanto, a base de cálculo é o serviço, e o que nos permite deduzir
os materiais que foram empregados na obra, o que nos permite deduzir a subempreitada. Ora, por que vou deduzir a subempreitada? Porque se o subempreiteiro prestou um serviço para mim, ele já recolheu o ISS. Não faz sentido eu que estou utilizando esse serviço para terminar o empreendimento, novamente pagar o ISS, uma vez que o ISS dele já foi pago. E como nós sabemos, sobre os materiais, o que incide é o ICMS e não o ISS. E, portanto, devem ser deduzidos da base de cálculo, tanto os materiais como a subempreitada. Uma outra questão bastante interessante é a questão da alocação de bens. Nós sabemos que nesses projetos de construção civil, muitas vezes nós temos guindastes que foram alocados, nós temos caminhões que foram alocados para serviço de terraplanagem, enfim, nós temos uma série de equipamentos que são muitas vezes locados e os municípios, pasmem, pretendem cobrar ISS sobre a alocação do equipamento. Ora, se eu contratei um serviço de terraplanagem, o que deve ser tributado é o serviço e não o equipamento que foi utilizado para a aplicação desse serviço. A questão que se impõe então é: este planejamento tributário é legítimo ou não? E ao analisarmos o dispositivo legal, nós vemos que a administração pública só pode desconsiderar o ato praticado pelo contribuinte que pretenda dissimular a ocorrência do fato gerador. E aqui não se dissimula a ocorrência do fato gerador. Então somente o que se tributa é exclusivamente o serviço. Isso pode parecer muito óbvio, mas em todo o estado nós temos discutido em diversos municípios e na maioria das vezes os municípios pretendem tributar que faça parte do ISS, os materiais empregados na obra, a subempreitada, os equipamentos que foram alocados. Esse planejamento que nós comentamos neste canal, ele é absolutamente lícito. Por quê? Porque o contribuinte não se valeu de nenhum artifício ardiloso. Então somente ele tributou o que é o serviço. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o nosso escritório através do nosso site www.soluçõesempresariais.etc.br. Administrar impostos é uma medida inteligente. Se você gostou deste caso, compartilhe esse vídeo. Divulgue o nosso canal no YouTube, Soluções Empresariais. Muito obrigado.